Queridos, abram as suas Bíblias, também vai ser projetado ali o texto, Malaquias, né? Acabamos de ler aqui um texto em Malaquias, capítulo 3. Pois eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha, no versículo 1. E essa profecia de Malaquias, ela não é simplesmente uma metáfora, ela não é uma ilustração vaga, mas ela está profundamente ligada às profecias finais dos fins dos tempos, de escatologia, de Apocalipse. Ele fala aquele dia como o dia do Senhor, um tempo do fim, um tempo escatológico, em que Deus vai trazer um juízo definitivo sobre a terra. Isso me faz pensar sobre as famílias. Como nós estamos tratando, né, essa perspectiva de esse dia estar próximo em relação às nossas famílias? Será que nós estamos falando para os nossos familiares? Será que nós estamos falando para os nossos filhos? Será que nós estamos falando para o nosso cônjuge? Há pouco tempo, eu e a minha esposa, nós tivemos um propósito de começarmos um estudo semanal, né, em casa, às vezes mais dias na semana, às vezes um dia, mas com o propósito de estudar as Escrituras, né? E tanto eu quanto ela nos paramos ali determinado tempo e começamos a ler a Bíblia e estudar, e questionamos e debatemos sobre alguns pontos. Como isso é importante, irmãos, e como isso está sumindo dos lares. Como que essa responsabilidade de falar de Deus dentro da sua casa está sumindo. As pessoas não estão se atentando para as coisas que estão acontecendo. É muito importante que você fale de Jesus na sua casa. É o primeiro ministério que nós temos. Aliás, eu estava lendo outro dia sobre a biografia de Billy Graham, um teleevangelista notável, ganhou milhares e milhares de vidas para o Senhor Jesus Cristo. E ao ler ali, eu estava vendo uma determinada parte da sua biografia que fala que foi feita uma entrevista com Billy Graham e a sua esposa. E aí eles perguntaram para a esposa de Billy Graham, a Ruth Graham, né, o que acontecia, como que ela via aquela missão do marido, que às vezes ele saía, ficava 6 meses fora, e ela ficava com os filhos, cuidando dos filhos. Como que era aquilo que devia ter sido muito difícil para ela, se ela pensou alguma vez em se divorciar de Billy Graham. E ela falou assim, brincando, né? Olha, divorciar não, mas em assassinato eu pensei várias vezes, né? E foi aí que a ficha caiu para Billy Graham. Gente, eu estou ganhando o mundo para Jesus, mas estou perdendo a minha família, estou perdendo a minha esposa. E aí ele deu uma freada, né, na sua agenda, nos seus compromissos, e pensou, olha, é importante eu pregar o evangelho, mas é importante que eu ganhe, primeiramente, as pessoas da minha casa, que eu não perca nenhum das minhas casas, porque da minha casa, porque é promessa do Senhor, que nenhum dos que estão na minha casa vão se perder. E aí ele deu uma pausa, né, e as coisas ali, então, entraram em harmonia e ele pôde seguir com o seu ministério. Quantos pastores que às vezes têm o seu ministério interrompido exatamente por causa disso, né? Não dão a devida atenção à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, aos seus familiares, e aí acontece alguma coisa trágica e ele tem que parar, né? Dar uma pausa naquele ministério ali por um tempo, ou talvez definitivamente, né? Então é importante que a gente fale sobre o dia do Senhor na nossa casa, né? Para que as pessoas, os nossos familiares, estejam atentos a esse dia, e
Malaquias fala aqui que vai ser um dia como uma fornalha ardente. E a fornalha, ela traz uma imagem de um calor destrutivo, mas também purificador. É interessante que quando você olha um forno, uma fornalha, dele pode sair um pão, né? Todo mundo gosta de um pão, um pãozinho, né? Que é vida, é alimento, né? Então, da fornalha pode sair alimento que é para a vida, mas da fornalha também pode sair morte, como quisera Nabucodonosor ao jogar os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente, né? Ele queria matá-los, né? Mas a gente sabe o final dessa história, né? Como o Senhor interviu. Então, o fogo, ele é símbolo de purificação para uns, mas ele é símbolo também de juízo para outros. Interessante que quando a gente vê no Novo Testamento o simbolismo do Espírito Santo com fogo, quando João fala, olha, este é aquele que vos batizará com fogo e o Espírito Santo. Ele está querendo dizer, olha, esse é aquele que batiza com fogo, o fogo que vai te purificar, o fogo que vai te transformar, o fogo que vai tirar todas as impurezas da sua vida e vai fazer de você um metal precioso. Você sabia que é assim que se depura o ouro? Né? Numa fornalha quente, e os metais impuros, eles vão ali derretendo e vão sendo separados, né, do ouro puro. Então, o fogo serve para purificar. E o fogo do Espírito Santo é exatamente para nos purificar, nos santificar, tirar todas as nossas impurezas, tirar todo pensamento impuro, para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Mas esse fogo purificador também é um fogo que é símbolo de juízo para aqueles que estão sem Cristo, para o pecador. Porque a gente vê aqui no texto, né, quando ele fala, olha, eles serão queimados e serão como cinza, como um restolho, vão ser queimados como um restolho e virarão cinzas que serão queimados e pisados pelos vossos pés. Em Hebreus 12, 29, nós temos um texto que fala, olha, o nosso Deus é fogo consumidor, consumidor, né? Para o ímpio é juízo, para o justo, para aquele que está em Cristo, é purificação, é santificação. A palavra fornalha, no seu original aqui, tanur, ela é usada para queimar ou purificar, né? E fala de algo muito intenso, tanto a purificação quanto o juízo é algo intenso. Aquilo que vão sofrer aqueles que vão passar pelo juízo de Deus é algo intenso, é algo terrível, é algo que a gente não quer para ninguém. A gente tem um vislumbre disso na parábola que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. E quando o rico vê todo aquele fogo e ele vê todo aquele tormento, ele fala, olha, pai Abraão, deixa eu voltar para poder falar para os meus, para a minha família, para que eles não venham para esse local de tormento onde eu estou. Né? Dá para a gente ter um vislumbre da intensidade desse fogo, deste local. Né? Então, o texto fala de um juízo justo, um juízo separado para o ímpio, total e sem retorno. É algo que não vai voltar. Sabe por que não tem retorno? O texto fala ali, olha, será queimado como um restolho, como uma palha. Tirará o quê? Cinza sobre os vossos pés. Você já viu quando tem uma queimada num local e que fica cheio de cinza ali a vegetação? Primeiro vento que tem, leva aquilo tudo, né? Ou quando alguém queima lixo perto da sua casa, né? O que acontece com aquela cinza? Vai parar no varal de roupa, né, seu, né? Não é isso? Mas ela não fica no lugar onde que ela está, né? Ela vai ser levada dali, né? Então não vai sobrar
nada daquilo que foi queimado, né? Deus não vai julgar apenas atos, mas ele vai tirar toda a maldade. Vai ser uma forma como ele vai tirar ali o ímpio da terra de uma forma que não se deixe nem raiz e nem ramo, né? Ou seja, não vai crescer novamente. Não é como a gente vê, às vezes, as queimadas nos pastos, né? Que queimam, mas ainda tem raiz, ali aquela grama, né? E daqui a um tempo, quando chove, cresce novamente, né? Mas aqui o texto fala, olha, não deixará nem raiz e nem ramo. É um desmonte completo, né, de toda a arrogância, de toda a soberba humana, né, de todo esse sistema de rebelião que nós temos visto, né, do homem em relação a Deus. As pessoas hoje, elas não percebem que aquilo que elas fazem, né, e que muitos falam, olha, o que eu estou fazendo não é errado, todo mundo faz, todo mundo pratica, mas elas não percebem que aquilo ali é uma rebelião contra Deus, né? É uma soberba, porque eles estão dizendo, eu estou certo, né? Eu estou certo, e não tem nada demais isso que Deus falou. A verdade bíblica, a lei de Deus, que é boa, né, ela se torna relativa nos dias de hoje, justamente por causa da soberba, da arrogância das pessoas. As pessoas cometem perversidade, né, de forma consciente, né, elas transgridem de forma consciente. Essa semana eu vi aí, né, vocês devem ter visto aí na mídia, nos jornais, um rapaz que matou a própria mãe por ela discordar sobre dívida de jogo, né, dessas bets aí que foram liberadas aí, ele pega e vai e mata a própria mãe. Um rapaz, se não me engano, de 30 e poucos anos, 32 anos, né? Isso é de uma maldade, de uma perversidade tão grande, né? Uma pessoa matar os próprios pais. Antes pouco a gente ouvia sobre isso, né? Algumas décadas atrás. Hoje está se tornando corriqueiro no noticiário policial. Filhos matando os pais, matando idosos, matando crianças, animais, né? Nem se falam. Tamanha a perversidade que as pessoas estão, né? Essas pessoas vão ser alvo dessa justiça de Deus. E elas vão ser totalmente desarraigadas da terra, vão ser queimadas por esse fogo. Essa palavra soberbo também no seu original, ela fala de arrogância, de presunção, né? De ser rebelde contra Deus, de achar que o seu ponto de vista é que está certo. É como se você estivesse dizendo, Deus está errado, Deus está equivocado, né? Eu é que estou certo. E quando a gente vê lá em 2 Coríntios 6:2, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Esse é o tempo aceitável, esse é o dia da salvação. Quando que você tem que falar de Jesus para a sua família? É hoje, não é amanhã, não é depois que eu fizer um curso, não é depois que eu estiver mais bem preparado, é quando você tiver oportunidade. E a oportunidade é no dia de hoje. Fala a todo tempo a respeito do Senhor, a respeito da sua lei. Né? Porque o tempo do juízo está vindo como uma fornalha ardente, repentino, de forma irreversível, não vai ter segunda chance. Eu me lembro que uma vez eu visitando um médico, né, no meu trabalho, e a gente conversando sobre esses assuntos, sobre Israel, sobre o fim dos tempos, e ele falou assim, olha, eu acho que isso é uma bobagem, eu acho que no final de tudo,
Deus vai salvar todo mundo, vai dar uma segunda chance para todo mundo. Israel está no coração dele, vai salvar aquele povo, ele gosta daquele povo, né? Deus é bom, Deus não vai deixar as pessoas perecerem dessa forma. E eu vi que ele estava considerando o amor e a bondade de Deus, mas não estava considerando a justiça de Deus. Porque se o amor faz parte das características morais de Deus, um outro aspecto que não pode ser negligenciado é a justiça de Deus. Deus é justo e Deus vai trazer a sua justiça à tona. Quer você queira, quer você concorde ou não, ele vai aplicar a sua justiça. E a gente não pode achar que com isso a gente está zombando de Deus. Eu virei para ele e falei assim, né, para esse senhor: olha, mas o que te faz acreditar nisso? Olha assim, a gente tem que viver a vida da gente do jeito que a gente quer, a gente tem que aproveitar a vida, sabe? Porque a hora que acabar, você não vai ter chance aqui de novo, a gente tem que aproveitar, é o dia de hoje, sabe por quê? Assim, e se quando você morrer, não tiver nada disso, de céu, de inferno, nem nada, e você chegar, não tem nada disso, é o fim, acabou. Virou para mim e falou isso, né? Eu virei e falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu, vivendo pela minha fé, tenho uma vida boa, sou um cidadão, até certo ponto que me considero honesto, né? Não causo prejuízo, não falo mal das pessoas, trato de fazer o bem a todas as pessoas, não pratico o mal, e Deus tem me abençoado, eu tenho tido uma vida feliz. E se no final de tudo isso, quando eu morrer, vamos supor que não exista nada depois, o que eu perdi na minha vida? Nada. Vivi uma vida boa, correta, usufruí de todas as coisas boas, fui uma pessoa, não tive nada de ruim na minha vida. Que prejuízo que eu vou ter? Nenhum. Mas agora vamos virar do outro lado. E se quando você morrer, você chegar lá e tiver um trono de juízo te esperando, mesmo que você não acredite, e está Deus ali sentado para te julgar. Ah, mas eu não acreditava nisso. Mas você descobriu que é isso, que é verdade. Quem tem mais a perder? Eu ou você? E ele parou para pensar, né? Assim, vou ter que pensar nisso. Depois a gente conversa mais e tal, porque eu estou atrasado aqui. Depois a gente conversa. Tá bom, então tá, depois a gente conversa, né? Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão, né, de argumentos, inclusive racionais, para poder fazer as pessoas pensarem a respeito do dia do juízo, né? Porque você se prepara para esse dia, né? E se você está se preparando, você não tem nada a perder, pelo contrário, você só tem a ganhar em todos os aspectos, né? Mas quem não se prepara para esse dia vai colher juízo de Deus, porque em Gálatas 6:7 está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Não tem nada que passa desapercebido de Deus. Tudo que você faz nessa vida, mesmo que Deus te perdoe, vai ter uma consequência. Tudo tem uma consequência. Davi, Deus o perdoou, mas tudo que ele fez teve uma consequência na vida dele. Teve uma consequência ruim em relação aos seus filhos, em relação às suas esposas, em relação ao seu reino. Tudo isso foi consequência das suas escolhas. Mas Deus não o perdoou, pastor? Perdoou. Mas ele não semeou aquilo, ele vai colher a consequência daquilo, né? Deus o perdoou no aspecto da salvação.
Ele não perdeu a sua salvação, mas aquilo que ele fez, os seus pecados pessoais, né, vão ter consequências. Por isso nós temos que vigiar para termos uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, porque aí estaremos certos que não estamos plantando nenhuma sementinha ruim para colher no dia de amanhã. O silêncio de Deus, em muitas coisas que a gente faz, a gente pensa, olha Deus, vou orar, vou pedir ao Senhor uma orientação sobre determinado assunto. Se o senhor ficar calado é porque tá ok, tá jóia, é isso aí mesmo, né? E a gente pensa que o silêncio de Deus é consentimento, mas não é não. É misericórdia, esperando que você se arrependa, né? Então o silêncio de Deus não é consentimento, nem para nós e nem para o ímpio. Muitas vezes, muitos se perguntam, como Davi lá no Salmo, por que, que o ímpio prospera? Por que, que o ímpio faz isso e faz aquilo e não é punido? Por que, que Deus está consentindo que o ímpio continue agindo de forma perversa? É porque Deus está permitindo? É porque é consentimento de Deus? Não, é misericórdia de Deus esperando arrependimento. Porque o dia que ele for lançar o juízo dele sobre a terra, vai ser um juízo tremendo. Quem poderá subsistir ao dia do Senhor? Quem? Hoje nós sabemos que nós que estamos em Cristo, né, a Bíblia nos assegura que para nós já não há mais condenação. Não passaremos por esse juízo. Mas e aqueles que não estão em Cristo? Você parou para pensar? Quando morrem, já está selado ali o seu destino, o seu juízo, né? Porque João diz que aquele que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê será condenado. Então, aquele que morre sem crer em Cristo já está condenado. E aquele que está vivo ainda tem esperança de mudar. E é por isso que às vezes Deus retarda um pouco o seu juízo, às vezes até de ceifar a vida daquela pessoa, né, para que ela tenha a oportunidade de se arrepender. Então, se você tem um parente, se você tem um familiar que está nessa condição, que está afastado do Senhor, que não conhece o Senhor, e você fica orando e falando, Deus, tenha misericórdia, por que que essa pessoa está vivendo essa vida dessa forma e você está quase desistindo? Não desista. Enquanto há vida, ainda há esperança. Enquanto há vida, ainda há esperança. Mas a partir do momento em que a pessoa desce à sepultura, o seu destino está selado. Romanos 2, de 4 a 5, nós temos, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entre as horas ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que esse texto está nos dizendo? Que as pessoas que continuam no caminho da impiedade, da perversidade, essas pessoas estão desprezando a benignidade, a paciência e a longanimidade de Deus. Porque essa benignidade, essa longanimidade é para que essa pessoa possa se arrepender, possa pensar nos seus atos e se arrepender e se voltar ao Senhor. Mas o texto também fala que quando essa pessoa tem o seu coração duro,
né? E impenitente, ela está entesourando, ela está guardando para si o quê? Ira, para o dia da ira e manifestação do juízo do Senhor. E muitas pessoas não têm essa consciência. Muitas pessoas não sabem disso. Por isso, nós temos que despertar isso nessas pessoas. Nós temos que despertar, principalmente naqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes as pessoas pensam que para você falar de Deus, você tem que ir lá para a África, pregar debaixo de um pé de zimbro, né? Ou você tem que estar atrás de um púlpito numa igreja, ou você tem que estar numa missão. Para você pregar e falar de Deus, você só precisa de uma coisa: abrir a sua boca. Abra a sua boca e a encherei, diz o Senhor. Abra a sua boca, fale do Senhor, fale da misericórdia do Senhor. Porque se você falar e se essa pessoa se arrepender, né, o texto fala que é como o sol da justiça nascendo para aqueles que temem ao Senhor. É como se o sol estivesse nascendo para uma pessoa que viveu toda a sua vida em trevas, na escuridão. Quando fala esse sol da justiça, fala exatamente dessa natureza de Cristo, né? De iluminar. Eu sou a luz do mundo, né? Então esse contraste aqui é muito gritante. Os ímpios serão como palha, né, que serão queimados, mas os justos, né, serão purificados. Aqueles que se arrependem, o sol da justiça nascerá para essas pessoas, trazendo salvação nas suas asas. Está lá no verso 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Para os ímpios, palha, né? Para aqueles que temem ao Senhor, vão desfrutar de cura, de restauração, de glória. O sol da justiça é uma tipologia muito clara a respeito de Jesus Cristo, do Messias, a luz do mundo. Quando Jesus fala, lá em João 8,12, ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque Jesus é aquele que cura a alma e dissipa as trevas, né? Você já viu de manhã quando o sol está nascendo, como que é maravilhoso, né? Tem gente que gosta do pôr do sol, né? Mas quando você vai ver o sol nascendo, eu acho muito mais maravilhoso, né? Você vai vendo a escuridão indo embora, né? Tudo começando a clarear, os passarinhos começam a cantar, né? Ficam alegres por causa da luz que chegou novamente, né? Então, essa é a tipologia, né, que nós temos aqui nesse texto, trazer luz para aqueles que estão em trevas, né? Justiça significa retidão, integridade, conduta justa conforme o padrão de Deus. Então, andar em justiça é andar em retidão, é andar em integridade, é não aceitar a forma do mundo, é não se conformar com esse século, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 12, quando ele fala para não vos conformar com esse século. É não entrar na forma do mundo, né? É sermos íntegros conforme o padrão de Deus. Temermos o seu nome, reverenciar o nome do Senhor. E muitas vezes a gente pensa que reverenciar, né, é simplesmente uma postura, né, de uma pessoa em determinado local. Eu estou na casa do Senhor, eu vou ter uma postura de reverência, vou reverenciar o nome do Senhor. Isso é esperado, né? Mas e lá fora, quando você sai? Será que você continua reverenciando o nome do Senhor? Será que você continua honrando o nome do Senhor de uma forma profunda? Porque a pessoa que faz isso é somente aquele
que reconhece a santidade e a autoridade de Deus sobre a sua vida. Se Deus tem autoridade sobre a sua vida, se você reconhece que Deus é santo, você reconhece que Deus é o seu Senhor, Ele vai ser o seu Senhor aqui dentro da igreja e lá fora também. Né? Lá fora, quando você sentir aquela vontade de xingar no trânsito, né? Aquela vontade que vem para todo mundo, vem para mim também, tá? Vem para todo mundo, que é a vontade de xingar, e você segura aquilo ali, né? Não, eu vou segurar, mas eu vou segurar por causa do meu Senhor, porque Ele quer que eu ande em retidão e santidade diante dEle. Temer ao Senhor é muito mais do que respeito. Não é esse respeito superficial, é viver debaixo da soberania dele, é entender que ele requer não só reverência, mas ele requer também obediência. Cristo, o sol da justiça, veio na primeira vinda para trazer uma cura espiritual às pessoas. E na sua segunda vinda, ele vai trazer redenção final e juízo terreno. Salvação nas suas asas, né? Fala de algo que traz abrigo, cobertura, restauração completa. Você já viu no interior os pintinhos debaixo da asa da galinha? Você já viu galinheiro que pegou fogo? Você nunca viu? Às vezes, quando um galinheiro pega fogo, você encontra uma galinha morta, queimada lá no fundo, no cantinho do galinheiro. Assim, ó. Aí você vai lá, levanta as asas da galinha, os pintinhos estão lá debaixo, vivos. Por quê? Ela está ali protegendo, cobrindo ali os pintinhos do calor e do fogo, né? Sacrifica a sua própria vida em favor da sua cria. Assim é o nosso Deus. Isso é um símbolo tão profundo e tão forte do Senhor Jesus, né? Porque ele se sacrificou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, debaixo das asas do Senhor, né? Por isso que o sol, fala aqui do sol vindo, né? Trazendo salvação em suas asas. É o que a galinha faz, né? Quando o galinheiro pega fogo, ela traz salvação nas suas asas para os seus filhotes, né? Para os pintinhos. E é uma verdade de uma profundidade tão grande, né? Se você observar a natureza, se você observar essas pequenas coisas, em tudo isso você vai ver a mão de Deus, né? Tudo isso você vai ver verdades espirituais muito profundas. Então, observe a beleza dessa promessa do texto de Malaquias. Um profeta que a gente olha tanto no aspecto da contribuição, né? Mas essa parte do capítulo 4, que fala da ira, da justiça de Deus, muitas vezes a gente não lê, às vezes passa desapercebido, né? Então, uns são consumidos, mas outros são aquecidos. O mesmo Deus que queima o joio, também é aquele que ceifa o trigo e ajunta, né? A mesma luz que vai expor o pecado, ela cura o coração arrependido. Deus não muda, Deus é o mesmo, hoje, ontem e será eternamente. Deus não muda, né? Mas o ímpio e o justo terão o seu destino, né, de acordo com aquilo que eles praticam, né, na sua vida, né? Então, nós estamos vivendo nesse limiar da eternidade. Daqui a algum tempo, né, se Jesus não voltar nos próximos dias, meses ou anos, né, daqui a alguns tempos, nós vamos olhar para trás e vamos olhar e pensar, cadê aquela pessoa que eu
sentava e conversava, né? Que era meu amigo, que eu ia na casa dele, ia na minha casa, não está aqui mais, já partiu, se foi. Qual que foi o destino dele? Será que o sol da justiça nasceu para ele, trazendo salvação? Ou será que ele foi queimado na fornalha como restolho, como palha? Nós estamos acomodados sobre a sombra da incredulidade das pessoas. Outro dia eu comecei a ver essa minissérie que está passando agora de Paulo, né? Algumas são mais fiéis às escrituras, outras não. A gente tem que ter aí um filtro, né? Para poder entender a parte realmente espiritual e deixar a fantasia, né? Muitas vezes de lado ali, aquilo que é criado muitas vezes pelos autores. Mas uma coisa chama atenção, né? Tanto nas escrituras quanto na adaptação ali da minissérie, você vê a abnegação de Paulo, o que ele sofria, né, por amor ao evangelho. Quantas vezes chegou em cidades, foi apedrejado, né? Quantas vezes foi humilhado, não tinha lugar para reclinar também a sua cabeça, como Jesus durante o seu ministério. Não tinha muitas vezes alimento, comida, né? Mas nós vemos ele citar, olha, lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas. Eu posso suportar fome, eu posso suportar miséria, eu posso suportar dormir ao relento, eu posso suportar agressão por amor ao evangelho, né? Porque eu não estou acomodado nas sombras da incredulidade das outras pessoas. Se eles estão me tratando assim, é porque ainda não conhecem o meu Deus. Porque o dia que eles conhecerem o meu Deus, eles serão como eu, né? E essa é a nossa vitória, a vitória final dos justos, né? É a nossa vitória e, ao mesmo tempo, é a vergonha do ímpio. Você vê lá no verso 3, do texto de Malaquias, quando fala, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Né? Isso está trazendo uma vitória definitiva do povo de Deus sobre o mal. Né? Não é uma vingança humana, não é uma vingança contra aqueles que simplesmente praticavam o mal, mas se trata da justiça divina. Cinzas, como eu disse, simbolizam o fim do mal e algo irreversível. Ninguém pode trazer de volta o que foi queimado das cinzas, a não ser Deus. Né? Ninguém pode trazer de volta o que foi queimado das cinzas. Então, quando ele fala aqui em pisar, ele está falando de esmagar, de subjugar, né? De marchar sobre o inimigo vencido. Né? Então, nós temos aqui uma garantia de vitória, né, do povo de Deus. Essa promessa, ela é escatológica. Ela fala dos fins do tempo. Né? É um juízo que será público a todas as pessoas, a todas as nações, visível e incontestável, a todos que estiverem vivos aqui na terra. Nós vamos estar iniciando uma série lá no seminário sobre escatologia. Vamos estar falando sobre o fim dos tempos, né? Muitos vão morrer e vão para Cristo, né? Ou vão morrer e não vão para Cristo. Mas os que estiverem vivos aqui já vão, nesse dia, experimentar da ira e do juízo de Deus. Não tem escapatória para o ímpio. Quando ele morre, o seu destino está selado, e se ele não morrer e Jesus voltar, né, o juízo, o dia da ira de Deus vai ser terrível para essa pessoa. Você lembra lá do texto em Gênesis 3,15? Ele esmagará a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Né? Vai ser o dia que Jesus vai definitivamente esmagar a cabeça da serpente. Sabe por quê? Porque ela não vai ter mais influência nenhuma sobre a criação de Deus. Porque nenhuma pessoa vai ter influência de Satanás.
durante esse tempo, né? Os redimidos vão ter aqui, então, uma era, né, triunfante. Hoje, como eu disse, quem é perverso, quem é mau, parece ser próspero, está bem de vida, né? Você olha lá, está com uma casa boa, viaja 2 vezes por ano, né? Tem uma vida financeira boa, posta fotos bonitas nas redes sociais, cada lugar, cada dia está num restaurante bacana, diferente, né? Com pessoas bonitas, né? E você fica olhando às vezes aquilo ali, e como diz Davi, né? Olha, por que prosperam os justos, né? Hoje eu estou em lágrimas, né? Hoje você às vezes está passando por um momento difícil, com lágrimas e choro, mas lembre-se que amanhã você vai estar pisando em cinzas. Nada disso vai restar mais. Restaurante bonito, viagem, iate, mansão, tudo isso vai virar pó, vai virar cinza, né? Hoje nós lutamos pela fé, né? Nós lutamos por essa fé para aqueles que vão permanecer fiéis, né? E reinarão. Então nós temos aqui nesse texto 2 destinos e uma decisão apenas. Um Deus. Um mesmo dia será juízo para uns, e esse mesmo dia será de glória para outros. O mesmo fogo que vai destruir também vai purificar. O mesmo Deus que julga vai salvar. E aí eu queria te perguntar, né? Você está pronto para o dia do Senhor? O dia da ira do Senhor? Estou, pastor, estou vigiando, estou orando, estou buscando o Senhor. E aqueles que o Senhor te deu, né, que estão sobre a sua responsabilidade, como está a vida deles? Eles estão prontos para o dia do Senhor? Porque se uma coisa que nós temos certeza quando olhamos para esse texto aqui, que é ao soberbo, ao ímpio, ao perverso, resta apenas o calor da fornalha. Mas os que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça, com cura sobre as suas asas. Então vocês têm que fazer, né, é levar essa mensagem a essas pessoas. E como disse Josué, né, lá no capítulo 24, 15, você tem que escolher hoje a quem você servirá, né? E a quem essas pessoas servirão. Porque ele diz lá nesse texto: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Se a minha casa não está servindo ao Senhor completamente, se todos os meus parentes não estão servindo ao Senhor, comece a profetizar isso sobre a vida deles. Comece a orar, comece a interceder. Deus, na tua palavra está dizendo, né, que eu te servirei e a minha casa também te servirá, como disse Josué. Eu quero essa bênção para a minha família. Eu quero essa bênção para os meus. Muda, Senhor, o coração da minha família, para que eles possam se achar íntegros diante da sua presença no dia do Senhor. Amém? Que o Senhor esteja abençoando a sua vida tremendamente, né? E que você possa estar meditando nessa palavra, né, e meditando, inclusive, na responsabilidade que o Senhor tem te incumbido em relação à sua família. Hoje, como é um culto da família, né, nada mais propício do que nós direcionarmos essa palavra, né, para o cuidado com os nossos, né, com os da nossa família. Então, vamos falar do Senhor para os nossos, porque o dia do Senhor virá e já está chegando, né?
E por falar nisso, no próximo sábado, a partir das 14 horas, nós vamos estar iniciando no Seminário Sal e Luz uma disciplina chamada escatologia, que estuda o Apocalipse, né? Os finais dos tempos, as últimas coisas que acontecerão antes de acontecer o quê? O dia do Senhor, da ira do Senhor, né? Então, para você ficar atento, inclusive, sobre isso, se você não é aluno do seminário, você está convidado a assistir às aulas, juntamente com os alunos, a partir do próximo sábado, às 14 horas. Nós vamos ter duas disciplinas, né? A primeira disciplina vai ser sempre de escatologia, você está convidado a participar. A segunda disciplina vai ser para os alunos do seminário, no segundo horário. Nós temos 2 horários, de 2 até as 16 e depois até as 18h20. Né? Então, esse segundo horário, você está dispensado, é apenas para os alunos do seminário, mas o primeiro horário, você está convidado. Nós vamos ter 6 aulas consecutivas, tá? São 6 sábados consecutivos que nós vamos estar falando sobre Apocalipse, sobre escatologia, sobre juízo final. Então, nós vamos falar dos sinais que vão acontecer, né? Se muitas pessoas costumam ter dúvidas a respeito desses sinais, muitos falam, olha, esses sinais estão aí, que sinais são esses? Né? Estão nas Escrituras? Quais são esses sinais? Nós vamos ver ali muitas coisas relacionadas também com o arrebatamento da igreja. Como que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Quem vai ser arrebatado? Como que isso vai acontecer? Para onde que essas pessoas vão? O que, que vai acontecer com as pessoas que vão ficar? Tudo isso nós vamos estudar também em uma dessas aulas. Né? A grande tribulação, né? As pessoas vão ser arrebatadas, a igreja vai ser arrebatada. A grande tribulação, o que, que vai acontecer aqui na Terra? Né? Período de grande tribulação. Nós vamos ver as várias correntes de pensamento em relação ao arrebatamento também, né? A grande tribulação, a volta de Cristo, ao reinado de Cristo aqui na Terra, a derrota de Satanás, né? O juízo final, milênio, né? Onde nós vamos ver ali um período milenar, né, do reino de Cristo aqui na Terra. Quais as visões a respeito desse período? Né? Tem uns que falam que é algo só emblemático, né, que são amilenistas, não vai ter 1000 anos, é eternidade. A gente vai ver tudo isso nessas 6 aulas. Então, você está convidado a vir, tá? Esses 6 sábados consecutivos, para que você possa participar dessas aulas, tá? Você não vai ser cobrado em nada, nem mesmo um exercício ou prova. Isso aí é para os alunos, tá? Os convidados, vocês vão só assistir. Os alunos vão fazer prova, né? Os alunos vão fazer exercício, vão ter nota, mas você pode vir na condição de espectador para poder aprender um pouco mais sobre o fim dos tempos, tá? Que é algo que se fala pouco nas igrejas, até que aqui se fala, né? Mas em muitas igrejas aí se fala pouco a respeito da volta de Cristo, né? Da vinda de Cristo. Então, você está convidado, né? E você pode trazer também convidados aí nesses dias também. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida tremendamente nessa noite, tá? E até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.